galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E o Dudu. E hoje, rapaziada, estamos aqui para fazer a review semanal de Casa do Dragão, desse primeiro episódio. Então, se vocês comentarem, curtirem bastante, a gente vai trazer aqui review semanal de cada episódio para vocês. E também não se esqueçam de seguir os canais que estão com os links na descrição desse vídeo. Que é tanto o canal Peretes Games, que é um canal nosso lá mais focado em gameplays, né, no geral. E o canal do nosso parceiro Igor Rei, que faz um conteúdo só de Resident Evil. Então você que é fã dessa franquia de jogos pode seguir o canal dele. Então, rapaziada, a gente vai fazer um roteiro meio diferente aqui, tá? A gente geralmente falava o resumo primeiro e depois a gente falava ali sobre nossas opiniões sobre cada coisa. A gente vai estruturar de uma maneira diferente para que a galera não disperse ali no primeiro momento do vídeo. Então a gente vai falar um pouquinho do início, um pouquinho do meio e daí um pouquinho do final. Ou sempre que tiver algo mais relevante no início ou no meio, daí a gente dá mais prioridade para esses momentos. Mas enfim. Aqui, então, a gente começa com o início do episódio, que é logo depois ali do final da segunda temporada, né? Que a gente vê a Rhaenyra dividida ali entre confiar ou não na Alicent. Ela fala com o Jace não a apoia. A gente vê a Rhaena também chegando ali pra domar o Robovelhas, né? E a gente vê o Aegon fugindo, ele dá de cara ali com alguns aliados da Rhaenyra. E ali a gente vê que fica claro que a Dança dos Dragões está chegando numa situação ali que é, cara, ou tu é aliado ou tu é inimigo, se tu for inimigo, tu morre. E, enfim, eu gosto dessa situação particularmente do It's por causa que eu acho que a segunda temporada foi muito enrolation. Foi tipo assim, vamos lutar pela paz, vamos priorizar a paz. Mas enfim, nos livros, desde o primeiro momento ali que o Aegon é coroado, cara, é guerra agora, tá ligado? E eu tô gostando desse primeiro momento que deixou implícito isso. Pois é, mano, eu também acho isso. Eu acho que essa série, né, essa terceira temporada tá começando aí por um rumo melhorzinho, né? Como tu disse ali, a segunda temporada ela é um pouco mais enrolada justamente por conta dessa coisa de os personagens quererem buscar a paz, né? Então não é uma loucurada o tempo todo. Mas nessa terceira temporada a gente já tá vendo ali, né? Já começa ali com uma grande batalha, né? Então a gente espera que tenha, obviamente, né, bastante fogo e sangue, assim como tem nos livros, né? Nos livros é uma loucurada o tempo inteiro, então era o que a gente queria, né? A partir da segunda temporada a gente não teve um pouco nela, mas agora nessa terceira tá se encaminhando pra isso, então eu tô realmente achando bem legal também. Cara, e um ponto de destaque que eu queria aqui. Enfim, rapaziada, eu acho que essa domagem, essa domesticagem de dragão, tá? Eu acho que ela não bate de frente com a do Aemond domando a Vhagar, tá? Mas que, cara, aquela cena é muito legal, embora escura, eu acho muito legal. Mas eu achei um tanto quanto interessante também. Mas algo que eu achei bem legal nessa cena foi mostrar a particularidade ali do Robovelhas, né? Que ele é um ser selvagem, então ele não tem os cuidados que um dragão pet ele teria, né? Tem aqueles caras que ficam cuidando deles, os próprios cavaleiros de dragões cuidam deles também. Enfim, ele parece ser bem selvagem mesmo. Eu acho que desse ponto aí no início do episódio foi o que mais me chamou a atenção. Foi esse ponto da Rhaena com o Robovelhas. Eu achei muito bacana. Tem razão, pô, eu gostei bastante dessa cena também. Até um contraste, né, com as coisas que aconteciam na segunda temporada, porque essa cena ela não tem muita enrolação, né? Parece que toda aquela finaleira da Rhaena indo até lá, né, dela tendo essa missão pra cuidar da... Enfim, né, mando ela aquele vale lá, né, enfim, e aí tem toda essa questão dela querendo encontrar aquele dragão selvagem, né, e eu acho que aqui eles dão essa rushada, né, mostrando já ela chegando perto do bicho, já domando ele, eu acho isso bem legal. Como tu falou também, é muito bacana o visual dele, porque ele é aquele dragão selvagem, né? Então ele não tem aqueles cuidados, ele não tem aquele luxo Sim. da realeza ali, né? Que os dragões normalmente vão ter. Então ele é mais selvagem, ele é mais bestial e eu realmente achei bem legal esse toque desse dragão, assim. Tô curioso que a personagem Needle, eu não sei, eu não lembro se é esse exatamente o nome dela, mas é a bastarda que doma o Robovelhas nos livros. Se ela vai aparecer ainda ou não, acho que não, tá? Porque acho que ela foi cortada, mas que ela tem alguns pontos importantes ali no livro que acabam implicando na guerra também. Então, tô curioso pra saber isso. Acho que eles não vão dar toda a história dessa personagem pra Rhaena, mas pico uma pulga atrás da orelha, tá? O que eles vão fazer com essa informação? Já que a Rhaena, eu acho que ela não tem muita relevância nos livros, tá? É meio
escanteado, assim. Com certeza, ou vão dar uma adaptada nesses acontecimentos, como tu falou, né? Esses acontecimentos chaves aí em volta dessa personagem bastarda dos livros, ou vão justamente fazer essa passagem, né? Para deixar a Rhaena um pouco mais importante na série e fazer ela participar. Inclusive, ela participa de alguns momentos na finaleira desse episódio, né? Mas a gente pode falar um pouquinho mais depois ali. E, enfim, né? Só pra terminar, eu também realmente concordo que a cena do Aemond domando a Vhagar é bem mais legal, até porque a Vhagar é gigantesca, né? Então toda aquela E ele é cena, só um o menino. Aemond é bem pequenininho, e aí, tipo, até aquela semelhança em como treinar seu dragão, né? Então eu acho que toda aquela cena é bem legal, embora seja um pouquinho escura. Eu acho que as duas são cenas legais de domesticação ali de dragões, né? Então, rapaziada, a gente tem as forças navais ali da Triarquia junto com o Lannister afrontando ali as frotas Velaryon. Então a gente tem o que vai se passar ao longo do episódio aí nessa situação, nessa batalha, que foi algo muito positivo. A gente tem também a Alicent meio que fazendo a cabeça do Aemond ali pra ele ir para Harrenhal e deixar a capital. Bom, e aí com isso a gente tem uma das cenas mais desnecessárias ali pra mim nesse episódio, que é um beijo entre o Aemond e a Alicent. Enfim, aqui vai se encaminhando pro final, onde o Jace meio que afronta a Rhaenyra e não deixa ela ir pra batalha. Ele vai no lugar dela com a ajuda da Baela para ali ajudar os seus companheiros Velaryon. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a Batalha da Goela mais adiante no vídeo. Mas e aí, Turts? Nesses dois pontos principais aí, o Jace meio que desobedecendo a Rhaenyra e o plano da Alicent ali pra Rhaenyra tomar a capital, teoricamente, né? Bom, nesse meio do episódio, né, a gente vai vendo ali, a gente já é introduzido isso logo no início do episódio, mas tem essa coisa da Rhaenyra confiar cegamente na Alicent, né, de que ela realmente vai fazer aquilo. E acho que não resta dúvidas, ela realmente pretende fazer isso, né, mas eu acho que isso é um certo problema para o personagem da Rhaenyra, na minha opinião, porque ela tá confiando muito, tipo assim, ela tá confiando tudo na Alicent e aí acaba que, porra, se qualquer coisa der errado, acaba que vai dar uma merda federal, sabe? Que é uma coisa que não tem volta. Então acho que faz total sentido ali o Jace acabar ficando bravo, né? E brigando ali com a mãe dele, discutindo e não deixando ela Isso eu sair. achei que faz Porque, bastante né? sentido. Eu acho que ele tá totalmente correto, assim, sabe? Nessa situação, porque, porra, embora ela confie na Alicent, o Jace não confia na Alicent e ninguém mais confia na Alicent além da Rhaenyra, tá ligado? Então se isso Na der um estratégia da problema, vai dar guerra, um né? problema pra ela, sabe? É uma guerra que tá acontecendo, tá ligado? Não pode simplesmente dar uma bobeira dessa. Mas pô, achei legal essa iniciativa, assim, dos personagens de falar, porra, não, vamos lá, vamos ajudar a galera lá, né? E falando um pouco mais, né, sobre a batalha ali, né, da Guela, eu sinceramente achei legalzinho, como o João falou, a gente não teve uma batalha naval, assim, muito relevante, né, no universo de Game of Thrones até agora, então a gente teve essa batalha aí agora na terceira temporada, né, que eu sinceramente acho que, pelo que tava prometendo, eu acho que talvez poderia ter sido melhor, mas eu acho que, sinceramente, do jeito que foi legalzinho. Eu curti, tipo, da maneira que aconteceu, sabe? E eu achei legal, como o João falou, né, no TikTok, que já saiu, né, eu senti um pouco de falta também dos dragões ali, né, a gente só tem dois, né, que é a Mundense e o Vermax, né, que são os do Jace e da Baela, e eu achei que ia ter mais dragões, e até juntando com isso, né, achei que ia ter mais destaque ali nas sementes de dragão, né, que é os Cavaleiros Bastardos ali, né, da Rhaenyra, E que a cara, gente vou te falar, conheceu tá? na temporada passada. Vou falar. Esse era um dos grandes destaques, tipo, que eu me recordo, assim, de todo o livro, que seria a força dos pretos, tá ligado? Aí ficaria em destaque. Se eu não me engano, não tem nenhum outro momento que vai ter todos os dragões, então era esse, entendeu? Não vai ter outro. Tanto é que eles na final da segunda temporada, eles estão se preparando pra uma batalha ali também, sabe? Então, tá todo mundo se preparando pra uma batalha, e aí eles chegam e ficam lá escondido, lá em Harrenhal, lá esperando o Aemond chegar, que nunca chega. E as cenas deles ali, conversando, é até que legal, né? A gente vai descobrindo um pouco mais ali dos personagens, Tem mas os eu, easter eggs sinceramente, ali gostaria de também. ter visto mais, assim, sabe? Sobre eles, assim. Enfim, a gente tem muitos episódios ainda pra ir, né? Então a gente vai ter várias chances de revisitar essas Mano, coisas. eu Né? gostei demais da Batalha da Goela. Pra mim foi muito legal o destaque para os personagens ali, como
o Corvus, ele tava merecendo um ponto. Por que ele é pica, tá ligado? Por que ele vai ter uma animação de Game of Thrones? A primeira animação vai ser, daí nesse episódio, dá um destaque ali pra ele, que ele é um baita capitão, ele, tipo, aquela hora que ele pega o Lame lá e vai coordenando o navio certinho, foi muito bacana. Sem precisar jogar as pessoas do navio como os personagens ali da triarquia fizeram. E cara, nada me tira da cabeça que esse episódio era pra ser na temporada passada e ia fechar de maneira muito melhor a temporada e consequentemente ia transformar ela numa temporada melhor. Fica meio que essa pulga atrás da orelha, sabe? Por causa que a gente tem esses personagens da triarquia e daí agora no início a gente tipo tem mal algo deles e já acabou, tá ligado? Já acabou o arco deles, é isso aí. Então acho que se tivesse fechado tudo na temporada passada, seria uma estrutura bem melhor, sabe? E já linkando ali com o nosso final do episódio, temos a Rhaena chegando ali após meio que domar o Robovelhas, né? Ele tá obedecendo parcialmente ela. Ela decide pra batalha e nisso ela acaba queimando todo mundo, tripulantes, inimigos e amigos. Eu achei muito engraçado essa cena no momento ali que eu tava vendo, por causa que me questionaram, minha namorada me questionou assim, como é que eles sabem, né? Quem é inimigo e quem é amigo. Eles não sabem. Os dragões não sabem. Eles seguem as ordens dos seus cavaleiros. Então, se eles não obedecem, fica implícito ali que ele vai atacar qualquer um. Uma pena que finalizou dessa maneira, por mais que a gente já soubesse, né, Luiz? Que o nosso Jace ele iria de comes e bebes. E, cara, eu curti, tá? Eu achei uma morte maneira, assim, digamos assim. Mas, porém, triste, né? Porque eu tava gostando bastante desse personagem, assim, meio triste que, embora ele teve alguns destaques, ele não foi um personagem tão desenvolvido, assim. Pois é, né? A gente teve essa cena aí, né? Falando primeiramente sobre a Rhaena ali, né? A gente teve ela domando o bicho e 5 minutos depois Porra, ela foi de bom coração, né? Querendo ajudar os outros, mas acabou acabou mais atrapalhando, né? Porque, enfim, bicho recém afeiçoou a ela ali, né? Ele deixou ela montar ela, ele obedece ela parcialmente. Então ela já lança ele pra batalha, sabe? Então o bicho já tá com sede de sangue, sabe? Então ele sabe só que saiu queimando todo mundo. Eles até atacam ela, né? Eles nem reconhecem ela num primeiro momento, né? Porque eles acham que é um dragão selvagem ali, sozinho. E eles acabam vendo que é a Rhaena que tá com ele. Enfim, eu acho essa cena... Acho que é legal, né? Mostra que nem sempre os dragões acabam obedecendo, né? E principalmente um que acabou de ser domado. Né? Mas também acho que foi legal que mostra que o dragão o Robovelhas, né? É bem embaçado, né? Ele é bem maneiro, assim, o jeito que ele é bem agressivo, sabe? E como ele é um dragão que já tem uma certa idade, que também já é um dragão maior que os outros normalmente, né? Então eu acho tudo em volta disso eu acho bem legal. E como o João citou, obviamente a gente tem aí o falecimento, né? Do nosso amigo Jace Velaryon aí, que é uma morte triste, né? Uma morte bem nível universo de Game of Thrones, assim, eu acho. Aquela morte que termina o episódio, sabe, pra impactar. E é um personagem que eu tava gostando do personagem também, embora ele não tivesse tanto desenvolvimento próprio, assim, ele ainda era um dos mais importantes ali, né? Um dos personagens que estava se tornando ali mais importante. Então, essa perda, né, de um bom personagem acaba sendo realmente feita ali de uma forma legal, porque deixa a gente triste, deixa a gente preocupado aí com o futuro da Rhaenyra, né? Que perdeu mais um filho, né? Então, eu acho toda essa finaleira desse primeiro episódio, eu acho genuinamente muito boa. E eu particularmente acho muito bom a fotografia desse episódio, tem várias cenas ali muito bacanas e eu gostei bastante disso, mano, principalmente naval ali. Às vezes eu tava me sentindo ali vendo uma cena de Piratas do Caribe, sabe? Por mais que não tenha magnitude, porque Piratas do Caribe é super bem feito, né? Aqui eu acho que com os recursos que eles tinham, eles conseguiram fazer algo legal. Por mais que séries geralmente sejam mais limitadas, eu acho que aqui eles conseguiram dar uma grandeza bacana pra essa cena. Meu ponto negativo é que foi só, tipo, a gente não sentiu tanto o poderio dos dragões, sabe? Tipo o final de Game of Thrones lá que a gente tinha a Daenerys, tipo, foda-se. Eu acho que e lá mostrou assim que, cara, por mais que eles tivessem vista, por mais que eles tivessem todo um poderio militar, nada poderia se equiparar a um poder de um dragão, que ela, tipo, a velocidade e um fogo destrutivo. Eu sentia um pouco de falta nisso aqui, sabe? Eu, particularmente, vejo que eles optaram por não trazer os outros diretores,
Eu senti ali que eles optaram por não trazer os outros montadores. O cara tá louco pra rir. Mas justamente pelo motivo ali de talvez ser muito fácil essa batalha, visto que os dragões ali iam detonar tudo. Mas eu também não senti assim que eles deram uma magnitude tão grande ali pro poderio dos dragões, né? Infelizmente. Embora eu tenha achado muito bacana ali as táticas deles usando, né? Ajuda a Beyla, ajuda o Vermax. Achei muito da hora isso. Pois é, né, falando um pouco sobre essa falta, né, de dragões, eu acho que o jeito que foi legal, né, a gente tem ali uns 3 dragões ali, né, em destaque, mas, não sei se eu tô falando bobagem, né, mas se não me engano, nos livros, a Batalha da Goela tem os outros dragões também, né, justamente o dos novos Cavaleiros Dragões ali, os bastardos, né, e só de pensar que, pô, o Vermithor, que é o dragão do Hylg, né, ele é o segundo maior dragão depois da Veigar, né, então, tipo, porra, ele seria completamente embaçado se estivesse nessa luta, tá ligado? Ele teria uma virada de chave ali, sabe? Seria uma baita de uma ajuda. Eu acho que, tipo assim, na série, se os 3 tivessem lá, né, além dos que já foram, eu acho que se eles estivessem lá, a batalha muito provavelmente poderia ter até outro resultado, né? Tipo, teria uma coisa até, um resultado bem diferente do que talvez a gente imaginaria. Mas como eles tinham que seguir mais ou menos ali o mesmo rumo dos livros, né? Que é com os verdes acabando, não vencendo, né? Mas a triarquia tomando esse lado maior, né? Enfim. Nota pro EP, mano. Qual a nota de 0 a 10 que tu achou desse EP? Cara, eu sinceramente dou uma nota 8,5. Eu gostei bastante desse episódio. Eu acho que tem bons momentos. Eu acho que tem alguma coisa ou outra ali. Eu acho que tem alguma coisa ou outra ali que poderia ser melhor, poderia ser um pouco mais desenvolvido, mas eu acho que do jeito que foi do jeito, né, dessa introdução de temporada, principalmente, eu acho que me agradou bastante. Então eu dou um 8,5 bem cravado. Então. Eu dou uma nota 9,5. Por causa que tem alguns pontos ali que eu não curti tanto, que nem eu disse. Mas pra mim, particularmente, ele fez tudo de maneira tão boa, assim. Os pontos altos do episódio é tão alto que acaba subindo esses defeitinhos pra mim também. Então, pra mim é uma nota 9,5. Enfim, ansiosos pelo próximo episódio. Comenta aí se vocês querem ver mais aí da Casa do Dragão aqui no canal. Eu, particularmente, amaria fazer isso pra vocês. Tem que deixar o like também, né? Exatamente, vocês têm que comentar aí, né, a sua opinião, né, sobre o que vocês acharam sobre esse primeiro episódio dessa terceira temporada, né, esse retorno de A Casa do Dragão, e também comentar, né, se vocês vão querer aí mais reviews semanais aí, né, obviamente a gente vai trazendo, vai dar o nosso jeitinho aí de trazer, mas gostamos muito do apoio de vocês, então queremos saber como que vocês estão achando aí. E também não se esqueçam, obviamente, de se inscrever no canal, estamos quase batendo os 450 inscritos, logo mais, se tudo der certo, os 500 inscritos, né, então também um pouquinho aí pra gente completar essa meta, e também se inscrever nos canais Peretes Games e o canal Igor Rê. Ambos vão estar aí com os links na descrição desse vídeo. Então é isso, gurizada. Valeu, falou.